O péssimo início de Série C, com apenas 20% de aproveitamento, transformou a janela de transferências de junho em uma das mais importantes do Guarani dos últimos anos. Faltam apenas 12 dias para que os clubes possam inscrever novos jogadores na competição. E antes mesmo da janela abrir, o Bugre já anunciou seu primeiro reforço. O lateral direito Cicinho, de 36 anos, foi a primeira contratação do clube para a sequência do campeonato. O primeiro reforço aí dessa reconstrução que a gente está montando, né? Acho que a vinda do Cicinho demonstra aquilo que a gente está buscando. Um jogador experiente, mais rodado, um nível técnico muito acima daquilo que essa divisão apresenta. Um cara que estava jogando até ano passado Série A e que, não tenho nenhuma dúvida, vai dar tranquilidade para essa gurizada poder jogar, né? O perfil de contratação nessa janela vai ser jogadores experientes, rodados e que possam, além da questão técnica dentro do campo, ter liderança e um perfil que dê tranquilidade para a molecada poder jogar. Para o outro lado da defesa, o Guarani também acertou a contratação do lateral esquerdo Vitinho, de 23 anos, que estava no CRB e acumula passagens por Sampaio Correia, Grêmio e Ipiranga, onde trabalhou com Farney em 2022. Pelo CRB, Vitinho não conseguiu se firmar entre os titulares, jogando apenas 8 partidas pela equipe em 2025. O lateral já rescindiu seu contrato com o clube alagoano e deve assinar com o Guarani até o fim deste ano, com possibilidade de renovação para a disputa do Campeonato Paulista. Vitinho chega para acirrar a disputa na posição com Emerson Barbosa e Caio Christian. Outro jogador que deve ser anunciado pelo Guarani é o meia Cássio Gabriel, da Ferroviária. O desejo do Bugre é assinar em definitivo com o atleta até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. E assim como Cicinho, Cássio chegaria para ser um dos mais experientes do elenco. Com 34 anos, o meia seria o segundo atleta mais velho, perdendo apenas para o próprio Cicinho. E se fora do campo a semana do Guarani tem sido agitada, dentro o Bugre terá mais tranquilidade antes de enfrentar o Figueirense. Entre o empate sem gols com o Floresta e a partida da próxima segunda contra o Figueirense, Marcelo Fernandes terá 8 dias de intervalo para preparar a equipe. Bom, vamos falar inicialmente do lateral esquerdo, né? Está aí contratando o time do Guarani, Vitinho, lateral que estava no CRB. Olha aí, esse é o Vitinho. Ele começou na base do Paraná. Depois foi para a base do Grêmio e foi profissionalizado lá no Grêmio. E aí, Vitinho, conhecem? Eu vou repetir o comentário, você fez a pergunta ontem para mim, na Rádio Bandeirantes, e eu vou repetir o comentário que fiz ontem. Aliás, o Tigrão também fez o mesmo comentário. Aliás, eu fiz o mesmo comentário que ele, porque ele comentou primeiro. Eu vou dar um voto de confiança, porque o Farney acabou de trabalhar como atleta. E não é possível, na situação que 2022. o Guarani... mas trabalhou. De qualquer maneira, Ipiranga. A não ser que teve problema, né? Teve problema aí de ordem de contusão, problema médico. Mas se tiver com saúde, eu vou dar um voto de confiança, imaginando que o Farney está sabendo efetivamente o que está contratando. Batista, eu também tenho que seguir nessa linha. Eu não conheço o jogador, vou ser bem sincero. Não conheço. Mas aí, o Farney foi contratado para quê? Para fazer exatamente isso, né? Então, vou deixar. Agora, tenho duas coisas. Aí é um atleta que trabalhou com o cara, que o cara conhece, né? Já sabe o que pode render, sabe o que pode dar. Agora, e a possível chegada do Cássio Gabriel? Esse aí eu posso falar, esse aí para mim eu não traria, não contrataria. Porque, mas por quê? Cara, ele pode chegar aí, cara, fazer 20 gols durante a temporada, ajudar o Guarani a voltar para a Série B, né? Pô, é isso que eu torço. Mas a gente eu tô analisando aquilo que eu conheço do jogador. Então, por esse aspecto eu não traria. Agora, o Vitinho, eu vou dar um voto de confiança ao Farney também, vamos aguardar. Tomara que dê certo também. A gente não mas tá eu não aqui, conheço, hein? A gente não está aqui criticando o profissional Cássio Gabriel.
É a característica dele e o que ele anda entregando nos últimos trabalhos que fez. O Guarani precisa de um jogador com o jeitão dele, mas com uma outra intensidade, com uma outra pegada num outro momento. O atleta é um profissional que ninguém pode falar absolutamente nada. E isso não é pessoal. É que a situação do Guarani é tão grave, principalmente no meu campo, na minha ótica, que eu também, como o Gleger, não entendo que o Cassinho seja a solução para os problemas em meio campo do Guarani. E olha, tem aqui um gol perdido pelo Vitinho quando ele atuava pelo Ipiranga. Ipiranga e ABC, Série C do Campeonato Brasileiro. Resultado final desse jogo foi 0-0. Mas ele está sendo contratado para ser atacante? Olha o gol que ele perdeu, ó. O goleiro dá um tapa e o gol está aberto. Ele quase se matou depois, né? Olha lá. Interessante, né? Que ontem estava assistindo o jogo do São Paulo com o Náutico e o Rodriguinho. O jogador da base do São Paulo fez um gol e perdeu um gol mais ou menos parecido com esse. Ele recebeu a bola, não foi um cruzamento, no caso do Rodriguinho, né? E aí ele driblou o zagueiro, driblou o goleiro, o gol estava aberto. E aí ele deu um tapa, mandou a bola por cima e jogou para fora do gol. Quer dizer, mais difícil fazer é o que aconteceu aqui com o Vitinho. Ó. Mais difícil fazer o que ele fez. Errar é mais difícil do que acertar. O gol está aberto, ó. Mas eu tenho nesse caso a impressão que o toque do goleiro ele perdeu a passada. Ah, para com isso, CH. Tá querendo aí dar uma quebrada de galho no Vitinho. Era só pôr o corpo na frente que a bola entrava. Se ele fica parado a bola bate nele e entra. Gol perdido, não tem jeito. Aí não tem defesa. Não tem defesa, não tem como. Olha lá, cara, ele quase se mata dentro do gol, olha lá, ó. Oi. Nossa Senhora. Olha, ontem até no programa Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes, teve um ouvinte que falou, mas acontece que o Emerson Barbosa vai sair aí nessa janela. A janela abre no dia 2. Não tenho nenhuma informação de jogadores do Guarani que possam sair, mas é possível, porque a janela vai abrir no dia 2 e o Emerson Barbosa é um jogador que tem mercado. Então, se sair o Emerson Barbosa, quer dizer, não adianta, contrata o Vitinho, saiu o Emerson Barbosa, tem aí o Caio Christian, que tem 21 anos, um lateral esquerdo, jovem, pode ser aproveitado, mas vem com a possibilidade, o Vitinho aí, até de ser titular. Está mais no nível do Emerson Barbosa do que o Caio Christian. Agora, se sair realmente, aí o elenco já é curto. Já tem dificuldade com cartão vermelho, amarelo, com contusões. Aí se sai o Emerson Barbosa, aí fica realmente difícil. O Guarani precisa contratar e não pode perder os jogadores que estão rendendo alguma coisa. Os que não estão rendendo tem que dar uma limpada, lógico. Agora, quem está rendendo, que é o caso do Emerson Barbosa, aí tem que permanecer. Tem um jogador que o Guarani está tentando contratar, que é o Ronaldo. Ronaldo, aquele centroavante, jogou em vários times, jogou com o Vadão no estádio Brinco de Ouro, Vadão que Deus o tenha. Ronaldo, atacante, jogou recentemente aqui na Inter de Limeira, jogou também no Ituano. Jogador muito rodado, está na Ferroviária. E o que acontece lá na Ferroviária? Ele perdeu o pênalti que tirou a Ferroviária das semifinais ou quartas de final do Campeonato Paulista. Perdeu o pênalti. E a torcida pegou no pé Série dele. A2. Série A2. Série A2. É semifinal. Tirou o time da Ferroviária do Campeonato Paulista, das finais do Campeonato Paulista da Série A2. E a torcida está pegando no pé, ele está no banco de reservas. O que vocês acham do Ronaldo? O Guarani está precisando de jogador que tenha capacidade de empurrar a bola para dentro da rede. Tem um detalhe importante, né? Ele é reserva hoje do Carlão, que não para de fazer gol. Então também tem esse aspecto. Eu gosto. Acho que é um cara que, ali na área, um cara que sabe finalizar, enfrentar goleiro, eu contrataria. Eu também. Aí sim, aí é um jogador que a gente conhece.
né? Um jogador que faz a diferença. Não precisa apresentar, né? Não precisa nem apresentar, exatamente. Todo mundo Você não precisa sabe nem quem de é. apresentação. É chegar e jogar a camisa 9 para ele e falar vai. Entendeu? Aí é diferente. Aí esse nível de contratação que eu gostaria de ouvir da diretoria do Guarani. Aí eu acho que acerta. Agora, sobre o Emerson, eu não tenho nenhuma informação, mas eu não duvido que ele saia do Guarani. Não duvido. Por tudo aquilo que deixa de fazer e está fazendo de maneira equivocada o CA e a diretoria, não ter alinhado com o atleta, eu não duvido. Se Espero tiver que uma não. proposta, não tem o que fazer, né? Espero que não, mas é possível sim. Vamos falar do time. Guarani vai enfrentar o Figueirense somente na segunda-feira. Já começou o processo de montagem da equipe para esse jogo diante do Figueira. Jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro. E claro, evidentemente, que o Guarani precisa da vitória. É urgente uma vitória. Mas tem problemas para a montagem do time do Guarani para esse jogo. Guarani tem possibilidade ainda de conseguir a classificação. Mas neste momento ele tem que olhar para a ponta de baixo. Ele está na zona de rebaixamento. Tem que sair urgentemente do lamaçal. Tem que colocar a cabeça para fora do lodo, para depois voltar a pensar. Ontem nós colocamos a classificação e, claro, evidentemente que uma ou duas vitórias coloca de volta o time na luta pelo acesso. Mas neste momento é a ponta de baixo que está preocupando. Batista, agora precisa sair lá de baixo, precisa começar a ganhar jogo, né? Precisa começar a somar pontos, precisa começar a convencer, a jogar um bom futebol. Pô, eu, por exemplo, estávamos juntos, eu, CH, você, na transmissão do jogo de sábado, para mim foi o pior jogo do campeonato. Pior. Né? Nós estamos falando do Guarani Futebol Clube, é um dos times que desceram da Série B para a Série C agora, que tem relativamente a obrigação, né, de já no primeiro ano retornar. E, não, cara, eu não consigo ver. Agora, nós falamos agora, né, CH, na nossa área. Verdade. O Guarani vai brigar para classificar ou vai brigar para não cair? Hoje, nós temos que falar que o Guarani está brigando por permanência. É só, mas que isso, Greg? Só pega a pontuação do Guarani. Pega o número de jogos, vê quantos pontos fez e faz um percentual. E aí analisa durante as outras rodadas que restam. Não tem outra alternativa. Se o Guarani não começar urgentemente a ganhar jogos, mas somar pontos. Não, é ganhar jogo, é somar 3 pontos. É isso que precisa o Guarani. Vai ficar Principalmente patinando. em casa, né? Não, Batista, quando você perde ponto em casa, você tem que recuperar fora. Essa é a dinâmica do time que briga para classificar. Viu? Porque vai ter jogo em casa que você vai tropeçar. Só que aí você tem que recuperar fora. Entendeu? O Guarani não consegue nem fora nem dentro de casa. Aí fica difícil. Ô Batista, esse tipo de projeção, com todo respeito, a opinião de todos, eu respeito, você sabe muito bem disso, é uma pergunta, uma colocação, uma análise que não tem resposta. O problema é o time. Não adianta você... tem que ganhar. Óbvio, tem que ganhar. Como? Como que eu vou falar para o torcedor do Guarani que segunda-feira vai ser tudo diferente com os mesmos jogadores? Então, o negócio é muito grave, gente. Eu não estou surpreso com nada que está acontecendo, porque eu venho falando desde a primeira rodada sobre esse time. Aliás, desde o Campeonato Paulista. E eu estou repetindo isso não para ter razão. Eu lamento muito falar isso. Agora, o Isaac vai jogar de novo segunda-feira? O ouvinte fez até uma brincadeira lá. Por que não coloca o Takahashi, que pelo menos está acordado, no lugar do Isaac? O Gleg nem respondeu a pergunta. Porque não tem resposta. O negócio chegou num nível que, infelizmente, eu lamento muito, não tem muito o que acrescentar. Eu não sei como é que o Marcelo Fernandes vai fazer. Talvez, sugestão tua ontem, não é? Que sugeriu lá o menino que é empresariado pelo Macedo, né? Que é amigo da gente assim. Nós vimos um golaço ontem aqui e realmente, você acha que esse menino, por exemplo, faz menos do que os atacantes que o Guarani estão fazendo? Não. Esse menino faz menos do que o Isaac está fazendo? Então por que esses caras não jogam? Eu não consigo responder. Porque, tecnicamente, meritocracia, esse time não foi montado desta maneira e o tocar do campeonato também não é meritocracia. Porque nós estamos vendo um jogo, o mesmo que a torcida está assistindo, e as pessoas que comandam o Guarani, eu tenho a nítida certeza que eles enxergam o futebol de maneira completamente diferente do que 99% das pessoas.